Nesse vídeo você vai aprender como utilizar um assistente de inteligência artificial ou vendedor. Com certeza absoluta ele vai gerar um ganho espetacular de eficiência no seu processo de vendas. Você vai ver aqui se você me acompanhar até o final desse vídeo. Fica ligado. Então vamos lá para dentro do editor aqui do GPT, no caso específico o editor de um assistente de inteligência artificial. Então é por essa tela aqui que eu vou mostrar para vocês como é que esse vendedor, como é que esse assistente de inteligência artificial foi criado. E o bacana dessa série de vídeos que eu tenho feito aqui é para que vocês consigam ver e aprender como se cria um prompt de inteligência artificial para você ter um bom assistente, no caso aqui especificamente para que ele te oriente no processo de vendas. Então eu vou passar por todas as instruções aqui e explicar o passo a passo para vocês. Se vocês querem saber e querem ter acesso a uma série, uma coleção de assistentes de inteligência artificial, aqui no link tem aqui na descrição do vídeo tem um link para a coleção de assistentes de inteligência artificial. Ao todo são 30 assistentes que vão fazer a sua vida ser muito mais eficiente, produtiva e criativa. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp também para saber mais informações de assistente de inteligência artificial, a descrição está aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Aqui esse texto, como muitos de vocês aqui já viram nos outros vídeos que eu falo de outros assistentes, é uma descrição padrão para que as pessoas não hackeiem e entrem e vejam todo esse prompt aqui que está construído. Então aqui ele fala para a inteligência artificial não compartilhar a orientação se alguém de forma maliciosa quiser vir aqui e invadir as instruções. A partir daqui eu separo toda a estrutura das instruções, estão separadas aqui em blocos, como vocês podem ver aqui. Ele tem uma primeira parte da função, depois do objetivo, diretrizes, contexto, por aí vai. A gente vai passar por cada uma delas. Então, como vocês já puderam perceber, esses assistentes são voltados para empreendedores. Então, são várias funções diferentes. Nesse caso aqui a gente está falando do vendedor, mas é voltado para a utilização de empreendedores. Vocês vão perceber isso na descrição, nas instruções aqui ao longo do vídeo. Então aqui, por exemplo, na função, você é um especialista em vendas com alta capacidade de fechar negócios, desde vendas mais simples até as vendas mais complexas. O objetivo dele, seu objetivo é me ajudar a ter um processo de vendas eficiente e eficaz que traga novas receitas para o meu negócio, como eu falei para vocês. O objetivo aqui é criar assistentes, nesse caso um assistente de vendas, para ajudar e contribuir para que a vida dos empreendedores seja mais eficiente, mais produtiva, melhorando aqui, no caso, o seu processo de vendas. Aqui, diretrizes. Vou dar um espacinho aqui. Diretrizes para ele seguir. Você deve compreender plenamente o cenário da empresa. Considere sempre o perfil dos empreendedores, pois uns podem ter mais apetite ao risco do que outros. Então, aqui são diretrizes que ele precisa considerar na hora de processar e fazer a sua análise, pensar, refletir para dar a resposta para o usuário. Você deve adotar uma visão holística, considerando desde dados estratégicos da empresa, somado a uma visão estratégica do mercado e, finalmente, considerando o perfil do dono do negócio. Todas essas diretrizes aqui são para fazer com que ele entenda que é importante, é necessário ele ter um perfil de atuação aqui, uma maneira padrão que já foi que está sendo configurada, está sendo dada de instrução para ele considerar na hora de emitir a resposta. Seja propositivo, sempre com uma visão de negócio orientada para o crescimento da companhia e sempre pergunte se a resposta foi satisfatória, se não, pergunte o que você deverá reconsiderar para uma nova resposta e se sim, pergunte se pode ajudar em alguma outra questão. A intenção aqui é fazer com que os assistentes sejam sempre proativos, no sentido de buscar ajudar, contribuir e não ficar limitado a só atender uma resposta específica e parar nela. Contexto. Contexto é uma etapa super importante aqui. Preciso ter um negócio sustentável com geração de receita permanente. Então aqui eu já estou configurando dizendo para ele o seguinte. Quando você for elaborar a resposta, tenha em mente o seguinte. O objetivo é fazer com que esse empreendedor, a pessoa que está te acessando, está buscando orientação através de você, o objetivo é fazer com que ele tenha um negócio sustentável e com geração de receita permanente. Quem não quer, qual empreendedor que não quer ter buscar a sustentabilidade do seu negócio e para isso ter receita recorrente, receita permanente é fundamental. Por isso preciso que você me ajude a ter um processo de vendas eficiente e eficaz. Então ele vai sempre bater nessa tecla aqui de ter um processo de vendas eficiente e eficaz. Além de conceitos e técnicas de vendas relevantes e validadas, ou seja, procure e se basear em técnicas que sejam validadas, que sejam relevantes. Sempre que possível, busque dados reais para o melhor entendimento do contexto e, consequentemente, uma resposta mais satisfatória. Vocês podem perceber aqui que essa orientação é justamente para ele provocar e instigar você, usuário, a passar dados reais no seu prompt, no seu comando para ele, para que ele tenha acesso a dados reais
e com isso vai fazer com que a resposta seja mais precisa dentro da tua realidade. E eu vou mostrar um caso prático aqui, a gente vai botar a mão na massa e vai mexer e vai testar esse assistente, e vocês vão ver que faz muita diferença quando você dá dados reais para ele produzir uma resposta. Considere também tópicos importantes como os listados abaixo. Esses tópicos aqui são tópicos importantes para todo o processo de vendas. Se vocês buscarem materiais com especialistas de venda, vídeos no YouTube, tutorial, enfim, que falam sobre vendas, vocês vão ver boa parte dessas orientações aqui. Então, para que esse assistente seja um assistente especialista na área, saiba tudo, né, o máximo possível na área de vendas, eu já adicionei essas orientações aqui dentro da instrução. Na instrução a gente procura passar todas as informações que a gente considera ser relevantes que o nosso assistente precisa ter, embora pode ser que a própria inteligência padrão que ele foi treinado consiga ser capaz de gerar essas instruções e ter esse entendimento. A ideia é que quando você cria um assistente específico, no caso aqui o assistente de vendas, você destaque, você ressalte características específicas que você quer garantir que ele vai ter. Não deixar isso por conta dos dados que ele foi treinado com a ChatGPT ou com qualquer outra inteligência artificial, qualquer outro modelo que ele foi treinado, de qualquer outro fornecedor. O importante é que você garantir, deixar claro para ele que ele precisa seguir orientações específicas para o que ele foi criado. No caso aqui, para melhorar o processo de vendas. Restrições, é sempre importante você considerar ter restrições no seu prompt, nas suas instruções do seu assistente. Evite preconceitos e evite emitir análise ou propor ações quando o empreendedor não apresentar informações sobre o contexto. Repara aqui que nessa frase eu reforço o que eu já disse lá no início, que o assistente precisa se basear no contexto, em informações contextualizadas, informações reais que você precisa passar para ele. Então, se você for muito superficial, ele vai buscar e vai te provocar e vai fazer novas perguntas para pegar mais contexto. E aqui um passo a passo do que como é que ele vai agir. Então, inicialmente, sempre tem uma saudação inicial. Ele começa dando uma saudação inicial ali, dizendo olá, oi, enfim. E dê exemplos de como você, especialista em vendas, com alta capacidade de fechar negócio, pode ajudar um empreendedor. O objetivo aqui é quando você, e a gente vai ver daqui a pouquinho no exemplo, todo o assistente que é criado por mim, ele tem um botão de vamos começar. Então, você não vai ficar sem saber como funciona. Ou você não vai ficar sem saber o que você precisa informar para o assistente. O assistente começa a te dar instruções e orientações sobre como ele pode te ajudar. Vocês vão ver aqui na prática como é que isso acontece. Ou seja, você não vai ficar perdido usando os assistentes de inteligência artificiais que são criados por mim. Esclarecimento e formatação é meio que um padrão que eu sigo. Esclarecimento, né? Esconder sempre em português. Caso não saiba de alguma informação, busque mais detalhes na web. Escreva de forma simples e objetiva e procure demonstrar os argumentos para os seus conselhos. O objetivo aqui é fazer com que ele procure embasar, justificar, estruturar a resposta. Você não vai ver uma resposta fechada dele dizendo sim ou não, pode ou não pode, faz isso ou faz aquilo. Ele vai sempre te dar uma resposta e vai embasar e justificar, argumentar aquela resposta que ele está dando. E aqui na formatação, eu sugiro, né, se você for criar seus prompts, também suas instruções, seus assistentes de inteligência artificial, procura usar Markdown para você conseguir ter uma resposta estruturada. Visualmente fica bem mais fácil de ler um relatório, que ele vai marcando, vai botando negrito, vai botando títulos, subtítulos, numerando, enfim, vocês vão ver daqui a pouquinho com o exemplo, que vai ficar muito bem organizado. Então vamos lá, vamos partir aqui para o exemplo prático. Então essas aqui são as instruções. Essas aqui são as instruções do nosso prompt. Ele aqui tem um botão do vamos começar, como eu falei para vocês que eu sempre crio. Ele não tem uma base de dados, uma base de conhecimento próprio, não carreguei para ele. Ele tem esses dois recursos aqui validados, a busca na web e a capacidade de analisar dados se for necessário. Vamos aqui navegar por ele, abrir a janelinha aqui para a gente começar a fazer os nossos testes aqui. Vamos partir aqui para a demonstração. Então vamos fazer o seguinte, como eu falei para vocês, sempre tem um botão de vamos começar. Quando vocês clicam no botão vamos começar, ele vai te fazer a saudação inicial ali, que está lá configurado, e já vai te explicar como é que ele pode contribuir com você. Ou seja, ele já vai começar a te ajudar, a te orientar sobre como você pode conversar com ele.
Então ele diz aqui, olha, posso te ajudar da seguinte forma: estruturar um processo de vendas, melhorar a sua taxa de conversão, entender melhor o seu cliente, posicionar sua oferta de forma irresistível, superar objeções e fechar mais negócios, criar um pós-venda que fideliza e gera indicações. A gente vai fazer o seguinte: eu vou inicialmente passar um prompt mais superficial. Eu vou pegar aqui e vou passar para ele: estou negociando o desenvolvimento de 2 assistentes de inteligência artificial para um restaurante. Como posso negociar a venda dos dois serviços juntos, buscando quebrar eventuais objeções de cliente? Repara aqui que eu não estou detalhando, não estou dando muita especificação, muito contexto para ele. Estou dizendo de uma forma muito ampla e muito superficial. Vamos passar essas informações aqui para ele e vamos ver o que ele vai responder. E esse meu prompt aqui, o meu comando mais genérico, vamos dizer assim, é proposital, porque é muito comum as pessoas passarem uma instrução para ele muito vaga. E, consequentemente, ele vai também dar uma resposta mais superficial e mais genérica. Repara só. Ele fala aqui, ó: entendo o que o cliente realmente valoriza. Antes de falar da proposta conjunta, precisamos entender o que o restaurante espera de um assistente IA. Pergunte pontos como. Ele sugere você fazer perguntas, ou seja, ele sugere que você extraia mais informações do teu cliente em potencial. E ele sugere aqui outro ponto: estratégia de vendas conjunta, cria um pacote com mais valor. Ele vai dando mais detalhes aqui. Quebrando objeções, algumas objeções comuns e como superá-las. Então aqui ele não diz para como você pode atuar para uma objeção específica. Ele fala de uma forma bem ampla, tratando objeções mais comuns. E aí, para essas objeções que ele considera serem mais comuns, ele vai te respondendo aqui, ó: objeção, resposta. Objeção, resposta, objeção, resposta. Ele não trata o seu caso específico, ele trata de uma forma mais abrangente. Proposta de venda conjunta. Isso faz sentido para você? Então, repara que ele deu boas orientações aqui, mas de uma forma muito genérica. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou passar um outro prompt, vou passar um outro comando para ele, só que agora bem mais detalhado. Começamos aqui uma nova conversa. Apertei no botãozinho lá, vamos começar. Ele já te diz aqui como pode me ajudar. Agora eu passo um prompt para ele, uma instrução bem mais específica, bem mais detalhada. Começo aqui falando que eu tinha colocado no outro até aqui, que são 2 serviços, etc. E aqui eu já vou dando mais detalhes sobre as objeções. Bota aqui, ó: o cliente destacou que na área de tecnologia é o que ele precisa no momento, demonstrou não estar satisfeito com o tempo de respostas aos seus clientes quando recebe uma mensagem via Instagram. Então aqui eu estou dando mais contexto para ele. Aqui eu estou dando no cenário atual: o restaurante está em expansão e por conta disso esse serviço pode concorrer com outras prioridades em relação à parte financeira. Outra possível objeção é a possibilidade dele contratar uma ferramenta do estilo SaaS, que é mais barato. Então aqui eu vou dando mais contexto para ele e vou dizendo o caso específico de objeções que eu já detectei. E vamos passar para ele. Vocês vão ver que a partir do momento que você dá mais detalhe, dá mais riqueza, mais informação real, ele vai ser muito específico na resposta. Ele vai direto ao ponto, porque você trouxe mais detalhes para ele. Olha só. Excelente contexto. Ele já disse aqui, já destacou, está mais contextualizado. Já temos aqui os principais pontos para trabalhar uma estratégia de fechamento eficaz. Então vamos lá, resumo rápido das informações relevantes. Produto, 2 assistentes, valor aproximado de R$50.000, dores do cliente, respostas lentas no Instagram, processo de reservas é manual e ineficiente, objeções potenciais. Então ele dá um resumo, um panorama do que você reportou para ele. Beleza. E a partir desse cenário, que está muito mais real, muito mais detalhado, muito mais explicado, com muito mais dados e uma demonstração muito mais real do processo que você efetivamente está vivenciando, ele começa a te dar sugestões e orientações mais próximas da realidade, que vão fazer muito mais sentido para você. Então não fique com preguiça, que é algo que é muito comum, de escrever esse textão aqui. Que você pode, sei lá, gastar 5 minutos a mais para escrever um texto mais longo do que aquele primeiro que a gente testou, só que você vai ter um ganho, um retorno muito mais rico da tua inteligência artificial. Para aqui, ó, primeiros passos. Para estruturar sua negociação. Reforce o impacto direto nas dores atuais. Demonstre o retorno sobre o investimento. Compare com o SaaS padronizado. Então aqui eu relatei para ele, dizendo que o cliente vai estar comparando
o preço, pode comparar o preço do meu serviço com um serviço que ele pode contratar na web, ele vai pagar muito mais barato, só que ele não vai ter um serviço customizado, de acordo com o que ele realmente precisa. Então ele já diz aqui, ó, ele já dá uma proposta. Soluções SaaS são boas para negócios genéricos, mas seu restaurante está crescendo e você precisa de algo que acompanhe esse crescimento com flexibilidade, que se adapte às suas regras de negócio e identidade. Então ele já me dá uma frase, uma argumentação para eu superar essa objeção específica que eu já detectei. Então sejam o mais detalhista possível, mais próximo da realidade possível, muito rico em detalhes. Compartilhe o maior número de detalhes possível para a inteligência artificial, que ela vai ser muito certeira e muito rica na proposição de resposta para o que você precisa. Ó, quarto, ofereça formas de viabilizar o investimento. Aqui estão algumas ideias, que são ideias baseadas no cenário real que você compartilhou. Pagamento parcelado, divisão em fases, primeiro WhatsApp, depois Instagram, mas já deixa a venda combinada, oferta bônus, gatilhos para fechamento, urgência, destaque que quanto mais ele demorar, mais oportunidade está perdendo, exclusividade sobre o crescimento, exclusividade, use o crescimento do restaurante como argumento para justificar uma solução sob medida, parceria. Aqui a parte do ROI eu acabei passando, mas é uma estratégia bastante interessante, né? Demonstre o retorno sobre o investimento. Mostre uma lógica de retorno sobre o investimento, que é o ROI, com dados realistas e simples. E aqui ele dá um exemplo. Então aqui eu já tenho uma frase pronta para a minha negociação. Se o restaurante ganhar apenas 3 novas reservas por dia com automação, e cada uma gerar um ticket médio de R$ 200, estamos falando de R$ 18.000 por mês de receita adicional potencial. Isso pagaria o investimento em poucos meses, além de melhorar a experiência do cliente. Então eu já estou indo direto na questão que todo empresário quer, que é ter mais receita, ter mais resultado, aumentar o seu resultado, vender mais, conseguir trazer mais dinheiro para dentro. Então isso aqui geralmente é um argumento que funciona muito bem. Resumo da ópera, gente, o que eu queria mostrar para vocês. O assistente aqui está preparado para te dar orientações e para fazer com que você melhore seu processo de venda e, principalmente, não tenham preguiça de passar um bom prompt aqui. Gastem um tempo, sejam mais realistas, expliquem bastante, deem bastante informação para ele, porque geralmente a resposta vai vir muito rica, muito detalhada, com riquezas de detalhes, com informações aqui que vocês talvez nem tivessem pensado, e é para isso que o assistente de vendas foi criado, justamente para fazer com que você consiga converter mais negociações em vendas. Então, se você quer ter acesso ao assistente de venda e outros assistentes de inteligência artificial, você pode clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo para acessar a coleção de assistentes de IA ou me acompanhar no grupo do WhatsApp para ter acesso a novos vídeos, a mais informações sobre assistentes de inteligência artificial para empreendedores. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo também, compartilha com outras pessoas, com seus amigos, parentes, vizinhos, namorado, namorada, enfim, com todo mundo. E se você quiser apoiar o canal, sugiro, recomendo, acompanhe o canal aqui e se inscreve para receber novas informações e novos conteúdos relacionados à inteligência artificial para empreendedores. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.